Amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje passarei um relato, de uma mulher que foi chipada, provavelmente seja isso, certo? E isto foi no cérebro, para que vocês vejam como são as coisas. Eu vou rapidamente tentar resumir o que há décadas já aconteceu aqui na Terra, e não acontece mais, mas também pode acontecer de outras formas. Vamos lá. Amados, há décadas atrás, e até mais tempo, os seres galácticos não benevolentes, vieram, teve muitos avistamentos, muitos relatos de pessoas que até foram abduzidas. Houve também o contato desses seres, normalmente os greys, os cinzentos, com os governos, inclusive americanos, não só americanos, como também na Alemanha, entre outros, mas principalmente os governos americanos, tem até aquela área 51 e tudo mais, eles fizeram acordos, certo? E na época, eles faziam determinadas experiências, não só com os humanos, inclusive com abduções de vacas, entre outras coisas. Mas vamos falar aí mais literalmente o que realmente acontecia. Vamos lá então. Os greys, eles é uma linhagem que eles não são do mal, tá? Muitos estão alinhados a Confederação Galáctica da Luz, mas alguns, certo, estavam alinhados, ou até pode ser que hoje em dia há alguns ainda, não acredito nisso, que estejam alinhados também com aqueles seres galácticos não benevolentes reptilianos, certo? Então, os greys, eles não têm como se reproduzir, então eles utilizavam até inserções em mulheres, então abduziam até mulheres. E há realmente as cápsulas onde eles, depois que tiram as crianças das mulheres, levam para as cápsulas em suas naves para poder concluir a reprodução e poder continuar com a sua linhagem, com a sua raça. Tá? Isso é uma das coisas que acontecem. Fazem mal às mulheres? Não, nada de mal acontece. Tá? Apenas a fecundação na mulher para depois levar. É uma coisa estranha? Com certeza, mas isso já acontece há milênios, tá? Há milênios. A mudança de genética dos seres humanos, mudança, até a limitação que os reptilianos colocaram nos humanos, limitando os DNA, os 12 filamentos dos seres humanos, para poder, de certa forma, manipular mentalmente os seres humanos. Mas antigamente, antes da chegada deste ponto crucial para a nova era, para o início da era de Aquário, a era dourada que se iniciou, antes eles ainda, de forma omissa, ocultada da humanidade, eles tinham até esse acordo com os governos, para poder fazer determinadas experiências. Inclusive aqui no Brasil, caiu naves, teve avistamentos, tem mais de 150 mil documentos que a aeronáutica soltou alguns anos atrás, se eu não me engano em 2017, de avistamentos, relatos, entre outras coisas, do Brasil. Tá? Teve caso de Varginha, caso de não sei o quê. Então, é muita coisa. Só que antigamente, eles faziam essas abduções, porque ainda era permitido pela Confederação Galáctica, até chegar o momento crucial do ponto de quebra de um acordo antigo que foi feito pelos pleiadianos, para que na época os reptilianos não destruíssem o planeta Terra e não dominassem, escravizassem a humanidade de uma forma literal, mas sim deixasse a humanidade ter o livre-arbítrio, mas eles fizeram uma manipulação através de gatilhos mentais, mídias, televisão, entre outras coisas, e desta forma energética eles conseguiram manipular, mas sem destruir o planeta Terra, sem tirar o livre-arbítrio da humanidade, certo? Então chegou um certo momento que inclusive também
compõem a questão da órbita do nosso sistema solar, do nosso Sol, em torno de Alcíone das Pleiades, que antes nós estávamos na noite galáctica e agora adentramos ao dia galáctico, né? Vamos dizer assim, a era de luz galáctica, onde também adentramos a energias fotônicas, onde chega um patamar, um ponto crucial, onde aquela era da escuridão cessa para a nova era de regeneração, né? Então, assim, de liberdade, libertação. Então, o acordo acabou em determinado momento da passagem desse ponto da órbita, onde nós chegamos a um limite, para poder agora a Confederação Galáctica intervir sobre todos os aspectos do nosso planeta Terra. Por isso que nós estamos nesse momento crucial de libertação e da verdade. E também recebendo as energias fotônicas, por isso que nós chegamos aí ontem a 110 Hz na ressonância Schumann. Então adentramos a era de luz galáctica, certo? E com isso, o tempo dos escuros, né, está acabando, eles não vão conseguir permanecer aqui, porque a luz vai dissipar toda a escuridão e todas as frequências negativas, então eles sabem que o tempo deles está acabando. Porém, antes já disso, já algumas décadas, um pouco tempo atrás, na década de 90, 2000 e principalmente a partir de 2012, a Confederação chegou e está agora, vamos dizer assim, dominando para o bem o nosso sistema solar, nosso quadrante galáctico e principalmente a nossa Terra, certo? Inclusive fazendo uma limpeza, desde as bases subterrâneas dos negativos, entre todas as ações que eles podem impor à humanidade. Então, qualquer tipo de míssil, bombas ou qualquer atos ruins, a Confederação Galáctica está impedindo, porque ainda há remanescentes desses seres não benevolentes aqui na Terra, então há esse impedimento, porque agora a Confederação Galáctica tem o livre-arbítrio de agir pela vontade do Pai Criador aqui na Terra para impedir qualquer tipo de confrontamento que possa prejudicar a Terra e também os humanos. Nesta época de décadas atrás, houve muitas abduções e também implantes chipados, né? Isto acontece não só no plano físico, né? Não só implantes físicos, também como implantes do astral, semifísicos, certo? Inclusive, hoje em dia, até as viagens astral que nós fazemos, nós já estamos mais protegidos do que em outra época, certo? Então a questão também depende da vibração da pessoa. Mas, por exemplo, muitos seres galácticos não benevolentes faziam implantes desse tipo, astral, vamos dizer assim, certo? Nas pessoas. Para quê? Manipular de alguma forma, manipular o humor, alguma questão física. E também há implantes benevolentes para a saúde, para a regeneração, entre outras coisas. Porém, isto acontece, tá? Isto acontece. E até um pouco de tempo atrás também acontecia. Há coisas benéficas e há coisas não benéficas, tá? E, infelizmente, às vezes a pessoa precisa de algo para até a saúde dela. Ela é um instrumento divino aqui na Terra e ela precisa, de repente, de um implante, vamos dizer, galáctico para poder manter a sua saúde, despertar, sair da dormência, né, do sono profundo que ela estava. Então, não vem as energias fotônicas para nós despertarmos, mas infelizmente há pessoas que precisam realmente ter uma sacudida. Então, há implantes do bem e há implantes do mal. Eu já coloquei vídeos antigos sobre isso aqui no canal Plutarco, explicando com mais detalhes sobre essa questão, tá? Mas o que eu quero dizer a vocês, para que vocês fiquem tranquilos, porque hoje a frota de luz está no planeta Terra nos protegendo de todas as formas, certo? Então, assim, esses seres que antes, por exemplo, até os greys, como nós estávamos falando, a maioria, se não todos, já estão trabalhando ou ingressaram ou se evadiram para junto à Confederação Galáctica, porque, na verdade, infelizmente, até eles
não é que eles, como eu disse, eles não são maus, mas infelizmente esses reptilianos induziram, ou vamos dizer assim, corromperam ou ameaçaram, vamos dizer eles assim, a trabalhar em alguns projetos para eles. Os Greys são bons, tá? Claro, tem algumas linhagens de Greys, tá? Os baixinhos são legais, tem uns outros que talvez não sejam tanto, tá? Mas os reticulianos, eles são do bem, certo? A maioria são de consciências mais elevadas, amados irmãos. Só que, infelizmente, esses seres negativos, os dracos, os répteis, eles são guerreiros, eles são frios. Então eles fazem com que os outros trabalhem, principalmente porque eles também estavam com a sua raça estava acabando, precisavam adquirir novos óvulos, vamos dizer assim, tá? Então isto foi necessário na época, certo? Mas hoje não acontece mais. E hoje não é mais permitido nem abdução pela Frota de Luz, pela Confederação Galáctica. Não é mais permitido. Esses casos de abdução são mais antigos. Ah, mas daí tem um relato de uma pessoa que foi abduzida há pouco tempo. Mas calma aí. Existe, hoje em dia, sonhos lúcidos. Muitas pessoas pensam que são abduzidos, mas não são. É que faz uma projeção astral lúcida e, de repente, vem uma nave, vem um ser em sua frente, e a pessoa interage e, de repente, sobe até a nave. Mas isso é no astral, não de forma física, como já aconteceu em outrora. Certo? Então, quero que vocês fiquem tranquilos sobre isso, porque a Frota de Luz está aqui e nada de mal vai acontecer. Estamos protegidos até contra os próprios humanos que querem entrar em guerra, essas coisas. De todas as formas, nós estamos protegidos, tá? E essas questões de implantes é um detalhe que vamos conversar com mais calma em outro momento, mas é tranquilo, tá? Principalmente quando vocês acharem que tem algum implante, alguma coisa assim, foi chipado, alguma coisa assim, vocês podem orar, vocês podem pedir para que isso seja retirado, pode pedir para quem colocou, fala, eu não concordo e peço que retire, tá? Depois eu falo melhor sobre isso com vocês, mas atualmente, se acontece, talvez não seja algo ruim, porém vocês podem impedir, porque vocês podem ser livres e podem regenerar por si mesmo, através da sua própria energia, da sua própria vontade, né? Força de vontade, certo? Bom, então vamos lá, amados irmãos. Depois eu converso melhor com vocês sobre isso. Vou passar o relato para vocês dessa mulher que aparentemente pode ter sido chipada. Isso acontece sim, já aconteceu antes, certo? Mas hoje em dia estamos protegidos de todas as formas. Porém, é interessante esses relatos porque muitas pessoas, né, sabem ou acham que já pode ter sido chipada. E muitas foram, tá? Muitas bênçãos, então, amo vocês. Fiquem com o vídeo até o final. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco. Peço que ajudem o canal, deixando seu like, e vamos direto para as informações. Descobri que tenho um objeto de metal na minha cabeça. Gostaria de compartilhar a minha história com vocês que, assim como eu, acreditam em vida extraterrestre. Sei que o título pode parecer estranho, mas é exatamente isso que ocorreu, há 1 ano e meio atrás. E sigo até hoje, sem nenhuma explicação médica, mesmo depois de passar por 5 neurologistas diferentes. Aconteceu que eu estava com suspeita de um AVC, e o neuro me pediu de urgência uma ressonância magnética. Creio que a maioria aqui saiba que, para fazer esse exame, só vá para a máquina a gente e a roupa, não pode nada de metal. Fui colocada no aparelho, e em uns 4 minutos, me tiram de uma vez, alegando que eu estava com uma presilha de cabelo, e que ela estaria dando interferência no exame, por ser de metal. Porém, nem presilha de cabelo eu tenho, e não tinha nada no meu cabelo. Fiz o exame 5 vezes naquela tarde, em 3 máquinas de ressonância diferentes, porque a equipe já estava achando que as máquinas estavam com defeito,
por verificar que não havia nada no meu cabelo, mas o tal metal aparecia nos monitores. Chegou o médico, enfermeiro, técnico em radiologia e nada de ninguém entender o que ocorria naquela situação. Tudo que me perguntavam era qual tipo de cirurgia de crânio eu havia feito, porque esse objeto só poderia estar lá, por meio cirúrgico, e eu, afirmando nunca ter feito nada. Saí de lá toda descabelada, de tanto que procuraram cicatriz na minha cabeça. Voltei para o neuro, mostrei a ressonância e o laudo, e eis que ele me diz: nunca vi isso na minha vida, e não faço a menor ideia do que seja. E olhe que ele já é um senhor, e foi professor da universidade aqui da minha cidade, ou seja, super experiente. Ele me encaminhou para um neurocirurgião, que pediu raio-x e tomografia, e ambos os exames também apontaram um objeto de metal, do lado esquerdo do meu crânio. Voltei com os demais exames, e ele também me repetiu a mesma história, não sabia o que era. Não satisfeita, procurei outro neuro, e outro. Todos com a mesma história, que não sabiam o que era, que não iam mexer, e que como objeto não tirava minha qualidade de vida, não iam fazer nada. De boa, acho que fui abduzido e implantaram um chip em mim. Sério, acredito mesmo, até porque já vi uma nave, nitidamente, bem próxima a mim, há alguns anos. Detalhe 1, o tal metal esquenta. Detalhe 2, nunca sofri acidentes. Detalhe 3, não tenho cicatriz alguma no local onde sinto o objeto. Sinto uma hipersensibilidade no couro cabeludo, no local do objeto. E outra coisa, o tal metal é coisa recente. Fiz uma outra ressonância há 6 anos, devido a fortes enxaquecas, e foi tranquila, nada de metal ou interferências. Para não ter dúvidas, fiz os 3 exames de tomografia, ressonância e raio-x, em 3 locais diferentes, e os 3 exames apontam nitidamente o objeto. Não sinto dores de cabeça. Só esquenta às vezes, bem no local. Minha mãe e meu pai já faleceram, então perguntei para minhas tias, tios e avós, sobre algum possível acidente que eu tenha sofrido na infância, e todos disseram que não tive nada relativo a traumas. Mas mesmo assim, se fosse coisa de infância, tinha que ter aparecido na ressonância que fiz, há 6 anos atrás. Seguem as fotos da ressonância magnética, raio-x e laudo médico. Tenho certeza que, mesmo comprovando a minha história, com fotos e laudos médicos, que estou postando junto ao texto, surgirão aqueles que vão achar que estou mentindo ou inventando. Não estou relatando isso para provar nada para ninguém, apenas compartilhando uma vivência, comprovadamente verdadeira e interessante, para aqueles que, assim como eu, acreditam nos irmãos além do globo. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.